E agora nós vamos iniciar a palestra agora do período da tarde, 19º CONAFISC, 8º ENAP. As perguntas serão feitas por escrito. Durante a apresentação do nosso palestrante, quem tiver interesse já levante sua mão. As nossas recepcionistas levarão o papelzinho, né? E aí vocês podem fazer a pergunta e já entregar a nós, que no final ele responderá as perguntas por escrito. Nesse momento a palestra: Pós-eleição, Brasil atual e futuro, tributação, justiça social e inovação. O nosso palestrante irá analisar os cenários político e econômico do Brasil à luz dos resultados eleitorais. Irá debater as possíveis linhas de ação dos governos federal e estaduais a partir da nova configuração de forças estabelecidas nas urnas no último dia 30 de outubro. Em um contexto amplo, no sentido público e particularmente no que tange às políticas econômicas e fiscais tributárias. Para moderar esta palestra do período da tarde, temos a grata satisfação de convidar o nosso presidente da FENAFISC, nosso querido Charles Alcântara. Para debater esse momento especial, o presidente eleito para a FENAFISC, gestão 2023-2025, Francelino das Chagas Valença Júnior. E nós vamos convidar neste momento, pode colocar na tela o seu mini currículo, nosso querido palestrante e jornalista Luiz Nassif. Enquanto o Luiz está subindo, eu vou ler alguns tópicos. Prêmio ESSO de Jornalismo em 87, considerado pela Fundação Nacional de Qualidade uma das 35 personalidades que mais influenciaram as ideias de gestão e qualidade do país. Ganhador de vários prêmios, vários troféus, como o Dia da Imprensa de Melhor Blog de Jornalismo. Em 2019, seu jornal GGN foi considerado o melhor veículo de comunicação do país. Vencedor de várias edições do Prêmio Cidadania Cidadania, homenageado com várias medalhas, considerado pela pesquisa Mapa das Elites, junto a formadores de opinião, como o mais influente jornalista brasileiro da atualidade e ex-membro do Conselho do Instituto Avançado da Universidade de São Paulo e do Conselho de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi um resumo desse grande currículo e também já é um resumo do nosso querido palestrante. Com a palavra neste momento, o moderador, presidente da mesa, Charles Alcântara. Olá, boa tarde. Mais uma vez sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Um bem-vindo especial para o nosso querido amigo jornalista Luiz Nassif, um dos mais influentes e acreditados analistas e críticos da realidade brasileira, e veio aqui contribuir com a gente, né, Nassif? Não é a primeira vez que ele participa de um congresso, de um CONAFISC. Você esteve conosco, Nassif, em Belém, em 2016, lembro bem, na minha terra, naquele período importante também conturbado da vida nacional, 2016, né? E você está de volta agora num momento também especial, importante, né, da quadra política brasileira, e veio aqui contribuir com as suas reflexões, com a sua inteligência, com a sua experiência, trazer para a gente alguns elementos sobre a realidade nesse período pós-eleição e também se atrever, né, a desenhar aí alguns cenários possíveis. Veio trazer o nome do ministro da Fazenda para a gente já combinou aqui, tá? Então, Nassif, com você tem até 1 hora, o mestre de cerimônia já informou que vocês poderão, ao longo, né, da fala do Nassif, formular perguntas que ao final serão lidas aqui, tá, colocadas para o nosso jornalista. Temos aqui o Francelino, que vai ser o debatedor, tá bom? Então, direto ao ponto, Nassif, com a palavra. Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar mais uma vez junto com vocês. Vocês vão desempenhar um papel dos mais relevantes aí na próxima etapa da economia do país. Outro dia eu recebi uma mensagem de um amigo pelo WhatsApp. Falou: em breve nós poderemos usar verde e amarelo na Copa do Mundo e vermelho no Natal.
o grande desafio nacional vai ser a união do país, efetivamente. De reduzir o ódio, essa polarização. Nós já lançamos lá no GGN alguns documentários para tentar entender o que aconteceu com o Brasil, o que está acontecendo com o mundo nesse período. O que nós tivemos foi o seguinte: de um lado, nós tivemos a gradativa desmoralização da chamada democracia liberal, pelo afastamento do cidadão dos sistemas de decisão. Os sistemas de decisão foram ficando cada vez mais fechados, as eleições aí muito influenciadas por interesses econômicos, não apenas no Brasil, estou falando nos Estados Unidos, na Europa. Havia um mercadismo, teorias mercadistas aí, que vem desde os anos 70, aí, propondo redução do Estado, demonizando o funcionário público, atacando toda forma de tributação, toda forma de regulação. Isso acabou gerando, em 2008, na grande crise que desmontou aquela história da lição de casa. Não sei se vocês se recordam da lição de casa, né? Todos os ministros do Madan, Palocci, todo mundo falava: se fizermos a lição de casa, o Brasil vai melhorar para todos. O que era a lição de casa? Era reduzir a aposentadoria, cortar o leite das crianças, cortar... Daí terminava o ano, o Brasil estava... A situação do povo estava pior. O que aconteceu? A lição de casa não foi suficiente. Então, esse tipo de jogo, que não era apenas brasileiro, é uma ideologia que pegou mundialmente, foi desmontado em 2008. Em 2008 você tem o fim com a grande crise que surge naquele período. Mas aquela grande crise também consolidou, antes disso, consolidou grandes interesses econômicos. Um clube de bilionários, um poder que nós só vimos no começo do século XX, com a Standard Oil, com a família Rockefeller e tudo mais. E daí você entram as redes sociais desarticulando todo o mercado de informações. O mercado de informações é a parte mais relevante. A gente fala muito em mercado, porque a informação é um produto para ser consumido. E o mercado de informações é o mais relevante, porque mexe com a democracia, mexe com conceitos, mexe com regulações, mexe com valores. E nós tivemos aí, em 3 momentos, nós tivemos mudanças radicais no mundo por conta de avanços tecnológicos. O primeiro foi o telégrafo sem fio, que permitiu à imprensa ter as agências de informação. O primeiro monopólio de telégrafo sem fio nos Estados Unidos, o dono criou a Associated Press, que foi a primeira agência de informações, que começou a uniformizar a informação por todo o país. Daí, nos anos 20, os jornais se consolidam como, digamos, tendo essa alimentação por agências como os grandes influenciadores de opinião pública. Chega nos anos 20, o rádio explode. Quando o rádio explode, todo esse mercado de opinião e de informações vai para o vinagre. Você vê, o Brasil, nós tínhamos aí 5% de alfabetizados. E os jornais ditavam rumos de política econômica desde o Império. O Rui Barbosa virou ministro da Fazenda porque era colunista de jornal. O Campos Salles, ele vai negociar a dívida externa brasileira lá, cede tudo aos Rothschilds lá, mas os jornais, leva jornalistas com ele que diz que agora o Brasil vai ser levado a sério. Quando vem o rádio, isso tudo é desarticulado. E quando desarticula, abre espaço, que abriu nos anos 20 e 30, especialmente na Alemanha, para a criação do microdirecionamento. Ou seja, eu tenho vários públicos, o que a gente chama de bolhas hoje, né? Eu tenho vários públicos, eu posso levar uma imagem, uma mensagem para cada público, juntar tudo isso e fazer uma esmola. No caso da Alemanha, essa esmola foi a criação de teorias conspiratórias, foi marcar os judeus como os grandes inimigos a serem destruídos e tudo. Então você junta todo o país em torno de um discurso de ódio alimentado pelo rádio. O rádio não trouxe só coisas ruins. Quando você pega nos Estados Unidos, o New Deal, que foi aquela grande política econômica do presidente Franklin Delano Roosevelt, que
praticamente consolida a democracia e tudo, foi feita contra o Supremo Tribunal Federal, usando redes de rádio também. E aqui no Brasil, o início do rádio aqui trouxe à tona aqui a cultura popular do Rio de Janeiro, de Recife. Então você tem todos esses aspectos. Quando surge a televisão surge como a maior máquina de influenciar a opinião do século, mais do que igrejas, mais do que partidos políticos. A televisão se torna o grande influenciador de opinião. O Bill Clinton tinha uma frase, fala: 5 minutos numa rede nacional vale mais do que 100 diretórios políticos. Então você começa, daí a partir de um determinado momento surgem dois fenômenos, as redes sociais. E as redes sociais daí desarticulam totalmente o mercado de opinião. Desarticulam totalmente, porque eu posso criar minha bolinha aqui, de repente o sujeito que era contido por regras sociais, por exemplo, eu não posso ser agressivo, não posso gritar em público, porque senão o pessoal olha feio para mim. Ele vai para as redes sociais e passa a conviver com pessoas que reforçam aquele comportamento agressivo dele. Tudo isso é psicológico, independentemente de política. E daí nós temos, na eleição de Obama, o primeiro uso intensivo de redes sociais. Primeiro, pelo pessoal do Partido Republicano, através da Fox News e dos algoritmos. A Fox News criava factóides, fake news e tudo, jogava na opinião pública, e os algoritmos espalhavam. Então diziam que o Obama era terrorista, que o pai do Obama não sei o que era, que a mulher do Obama era... Usavam de tudo. Paralelamente surgem os influenciadores, não digo influenciadores, esse nome não tinha ainda na época, mas surge a militância digital do Partido Democrata, que passa a usar as redes sociais para rebater os ataques do Partido Republicano. O Obama é eleito e a primeira medida dele foi convidar para ir na Casa Branca o presidente do Google, Facebook e Apple, para mostrar que era um novo tempo. Então, durante algum tempo, foi um tempo que se achava, não, agora você vai ter um verdadeiro mercado de opinião, trazendo o ágora grego, como a gente dizia. Porque à medida que você tem uma mídia cartelizada, você só recebe uma mensagem. Por que nós ficamos passando décadas aí achando que lei do teto ia resolver tudo, que se tirasse o imposto de todas as empresas, todo mundo ganharia? Isso aí tudo é uma ideologia que vem dentro dessa rede de informação feita pela mídia. Aqui no Brasil, esses dois grupos, do Partido Republicano, bancado por bilionários lá, e do Partido Democrata, bancados por bilionários, eles percebem, de repente, que tem uma arma na mão que lhes permitiria interferir na política de outros países. É interessante esse jogo. As primeiras influências da política no Brasil, em geral o pessoal diz o seguinte: não, os democratas são os liberais progressistas e os republicanos são os liberais regressivos. Mas aqui no Brasil, as primeiras interferências políticas vieram de grupos ligados aos democratas. Os democratas bancam aí, vêm para a rua, todo um conjunto de manifestações que incendeiam o país e levam ao impeachment. E daí nós temos um movimento de onda que é criado, que é um enrolado, né? Porque você tinha dois partidos que garantiam a governabilidade, PT e PSDB. Daí o PT pegava a esquerda, o PT conseguiu pegar os movimentos populares, por exemplo, e colocar debaixo da asa dele. Então ele traz a demanda dos movimentos populares para o jogo político. Você tinha uma direita que era representada, que era centro-direita, era centro no começo, pelo PSDB. Quando o PT vem para o centro, ele desaloja o PSDB. Desalojando o PSDB, nós tivemos duas tragédias políticas, que foram a morte do Mário Covas e do Franco Montoro. Então o PSDB fica sem um discurso. Então ele vai e passa a radicalizar e ir atrás da mídia num discurso político cuja única mensagem é delenda PT, vamos destruir o PT.
Então, que era uma disputa política, que você devia fazer críticas para cá, críticas para lá, se transforma numa guerra terminal, em que você precisava destruir o inimigo. E nesse ínterim você tem, a partir de 2005, principalmente através da revista Veja, o uso de um discurso de ódio que se espraia por todos os jornais. Por todos os jornais. E ao mesmo tempo, o PT, que era um partido que tinha as bases populares, à medida que vai se ficando no poder, vai se afastando das bases também. Então, você cria um campo ali de conflitos e cria uma onda de ódio alimentado pela mídia. Essas ondas de ódio é o que tem de pior na imprensa. É o que tem de pior. Eu tenho um livro, Jornalismo dos anos 90, que eu analiso essas ondas de ódio durante todos os anos 90. Desde a campanha do impeachment do Collor, até a escola base, bar bodega. A campanha do impeachment do Collor, ela nunca fui a favor do Collor, me perseguiu. Eu tinha um programa na TV Gazeta, me tirou do ar lá na TV Gazeta. Mas quando começou a campanha do impeachment, ali os princípios jornalísticos foram para o vinagre. Se transformava o cara num monstro e todo mundo tinha que destruir o monstro. Quando acaba a campanha do impeachment, cria um vácuo na imprensa. O que vamos fazer agora? Tem um caso aqui. Na escola base, é uma escola que faz orgia com crianças de 4 anos. E daí nós vemos todos os anos 90, surge com o fim da ditadura, com o fim da ditadura, você substitui o poder, entra a imprensa e a imprensa se transforma, tenta se transformar nos anos 90 no grande poder político do país. Derrubam o Collor, tentam várias vezes, principalmente depois do segundo mandato, derrubar o Fernando Henrique Cardoso. Quando entra o Lula, desde o primeiro dia começa uma campanha pesada contra o Lula, onde a informação foi jogada para o vinagre. Passam a usar as mesmas ferramentas do Murdoch e da Fox News. Então você tinha episódios como dinheiro cubano vindo para o PT através de garrafa de rum, a bolinha de papel do Serra, as Farc invadindo o Brasil, e dali por diante. Daí você teve todo aquele período, e nessa altura você tem o protagonismo do judiciário, que se manifesta no Mensalão e depois na Lava Jato. A essa altura você começa uma desagregação institucional do país. As instituições passam a ser desmontadas pelos próprios defensores das instituições. Porque quando você cria um vácuo político, com a Dilma principalmente, foi um governo muito fraco, então de repente o Luiz Roberto Barroso, ministro supremo, acha que ele que vai ocupar aquele espaço. Então ele vai ser o grande líder que vai trazer o iluminismo para o país, e daí o Sérgio Moro daqui, e daí o Dallagnol dali, e a imprensa deixa de lado o jornalismo. Você passa a ter um jogo aí muito pesado que vai alimentando cada vez mais o ódio, até explodir no que nós vimos nos últimos anos, aí na campanha eleitoral de 2018 e agora, onde você usa todas as ferramentas de luta política que você tinha lá atrás. O primeiro a usar as ferramentas morais e tudo, aí foi o Serra em 2010. Ele entrava nas casas das pessoas com a Bíblia, rezava. A gente poderia falar depois sobre o avanço neopentecostal, que é um outro capítulo relevante. Mas o ponto central é que a partir de 2016, a Dilma comete muitos erros. Aquele pacote do Joaquim, eu tenho 52 anos de jornalismo, eu tenho 47 de jornalismo econômico. Aquele pacote do Joaquim Levy, logo na posse da Dilma em 2015, foi um dos pacotes mais desastrados da história, ao lado de um pacote do Delfim, em 1980, também, e do próprio Plano Real. Foi um sucesso inicial com o fim da inflação e continuou com uma política de câmbio e de juros que quebrou metade do país aí. Mas aquele do Joaquim Levy realmente foi um pacote mas muito pesado, muito... E dali em cima daquele enfraquecimento, ali você começa, cria um vácuo e começa um jogo político em que o ponto central eram os negócios proporcionados pelo Estado brasileiro. Não tinha outro motivo. Então entra o Temer lá, você começa o desmonte
você começa o desmonte das políticas sociais, você começa a venda de ativos da Petrobras, a venda de ativos da Eletrobras, foi um golpe de negócios, efetivamente. Eu lembro que logo que consumou o impeachment, teve uma corrida entre o José Serra e o Eduardo Cunha, para ver quem aprovava primeiro a revogação da lei de partilha do petróleo, que permitia que os benefícios do pré-sal ficassem mais com o país aí. Houve uma corrida lá, os dois querendo se apresentar. Depois apareceram informações da Wikileaks aí, com Serra, negociando com o Shell, ou seja lá o que for. O ponto central é que o país rachou. O país rachou, perdeu o senso de solidariedade, e nós passamos a trazer à tona, se tem uma parte positiva na história, as grandes manchas da formação do país. Aquele país perfeito que a gente achava que tinha, que achamos em alguns momentos. Eu lembro nos anos 50, com o Juscelino, o Brasil ganhando a Copa do Mundo, Maristela Bueno, Lélia Jovem, que eu ia rezar, eu era congregado mariano, falava, nossa, o que Deus foi tão bom para a gente, e além de tudo, dar um país que nem o Brasil para a gente. E o que nós tivemos nos últimos anos, obviamente com o tempo isso aí foi mudando drasticamente, mas o que nós tivemos nos últimos anos foi as chagas da formação brasileira vindo à tona. Então nós descobrimos que tínhamos um país que carregava a herança da escravidão, um país que tinha parte do país que abominava direitos sociais, que era contra da possibilidade para os negros com as cotas raciais, com as cotas sociais, que era, e era um país, e um preconceito que atingia muitos setores. Nesse ínterim, o que acontece? Surgem as políticas identitárias. O que são as políticas identitárias? São aqueles grupos vulneráveis que se organizam para se defender. Os negros, as mulheres, os LGBTG, e todos levando o cacete, porque não, vocês estão dividindo a luta, e pereré. Daí nós nos damos conta que temos toda essa herança de preconceito, de tudo, que não conseguimos cumprir o papel central de um país, que é levar os direitos essenciais para a sua população. Conseguimos ver as negociatas que vêm desde que vocês acompanham de mais perto, COAF, todas essas jogadas feitas através de influência política. A minha saída da Folha foi devido ao fato de eu denunciar uma jogada no COAF do BTG Pactual com o Antônio Palocci. Então, digamos, o país desestruturou. Então, aqueles princípios que eram para ser seguidos pela justiça deixaram de ser, as políticas públicas deixaram de focar o cidadão, os benefícios fiscais passaram a ser distribuídos a torto e a direito, e daí você passou a usar a superstição, a religião como um fator político também, e agora nós chegamos num ponto em que vai ter uma nova etapa que vai exigir reconstrução do país. Daí você tem um grande arco de alianças em torno do Lula. Um grande arco de alianças aí que não vai ser um governo do PT, vai ser um governo do Lula com esse arco de alianças. O que pode sair daí? Você tem uma incógnita, mas você tem pontos muito claros que já foram colocados como prioridade para o Lula. Então, qual um dos pontos aí? É você combater a fome e a miséria. Isso é uma questão civilizatória, isso não tem discussão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o uso das estatais para induzir ao desenvolvimento. Por quê? Porque você não tem um setor privado aqui que entre em infraestrutura ou outros setores sem ter um apoio do Estado. A questão da discussão é que tipo de apoio que se dá e a impessoalidade desse apoio. Então você vai ter o papel, por exemplo, do BNDES, vai ser recuperado. E agora, graças a Deus, uma linha que eu sempre defendi, desde aquela história de campeões nacionais, de
fortalecimento da pequena e média empresa. Nós temos todo um sistema de inovação aqui nas universidades que foram demonizadas nos últimos anos. Nós temos aí uma universidade, inclusive que foi muito ampliada no período Lula, Haddad, aí com campos de pesquisas muito relevantes, que acabaram ilhadas em si. Então nós temos um conjunto de atores e de fatores aí que vão permitir gradativamente a reconstrução do país, se não houver rachas mais adiante. Nós tivemos alguns pecados recentes aí que vêm já do governo Temer, e começam a se abrir no governo Dilma, que é você trazer os militares para a área civil. Isso aí é uma coisa, uma imprudência, um negócio desse. Jamais nos Estados Unidos falam isso. O poder armado não pode ter atuação política ou civil. Então você vai ter que ter toda uma discussão para levar os militares de volta às suas funções constitucionais. Você vê entre os militares, eu tenho, com muito orgulho, eu tenho 3 comendas militares. Uma do Instituto Militar de Engenharia, uma do pessoal de tecnologia da aeronáutica e uma de tecnologia da marinha. Institutos que faziam pesquisas do mais alto nível. Onde que está o espaço deles? O espaço deles passou a ser ocupado, você não ouve falar mais disso, passou a ser ocupado por generais querendo trabalhar na saúde, querendo vender vacina, querendo... Então você vai ter que ter toda uma discussão para colocar os militares de volta aí nas suas funções institucionais. Mas o grande desafio do país, a maneira que a gente vai ter para recuperar uma democracia revitalizada e tudo, é o aprofundamento da democracia. O aprofundamento da democracia. Isso é um desafio que está perpassando todos os países da Europa, dos Estados Unidos e tudo. Como fazer o cidadão se aproximar dos sistemas de decisão. Outro dia eu publiquei no GGN um trabalho de uma universidade americana que passou a pesquisar, falou, olha, a democracia ocidental ruiu. Vamos ver onde tem modelos de democracia participativa. Daí eles vão pegar lá na Índia, vão pegar no Paquistão, vão pegar não sei aonde. Daí trazem o melhor modelo que eles identificaram. As conferências nacionais do Brasil, que é algo que nasce com a Constituição. Então a maneira que eu vejo aí o governo Lula, eu estou escrevendo em outubro, novembro do ano passado, aí, que seria essa solução. O Lula reiterou algumas vezes isso, o aprofundamento da democracia. Você tem que envolver todo mundo na construção do país. Nós temos aí órfãos de Estado, nós temos 2 órfãos de Estado. Um órfão de Estado são os movimentos sociais. O PT abrigou embaixo dele, tem algumas políticas hoje que permitem aí o financiamento do MST e tudo aí, mas MTST são órfãos do Estado. E quando você pega, por exemplo, a tecnologia social desenvolvida por esse pessoal para conseguir tirar da miséria os seus semelhantes, isso aí em outros países daria prêmio Nobel da Paz. O que faz, eu fui visitar uma vez um tal de Ocupe 9 de Julho, o pessoal do movimento dos trabalhadores sem teto do centro. Organizado lá, pegaram um prédio do INSS abandonado, organizaram, fizeram lá o trabalho que faziam lá, gente, era um trabalho para dar prêmio Nobel. Eles faziam a seleção das pessoas lá, tinham um assistente social para administrar a briga de vizinho, eles conseguiam voluntários lá para dar orientação sexual para as meninas. E a Marta, que era a guru lá, falava, nenhuma menina nossa aqui engravidou na adolescência. Nós acolhemos meninas grávidas, mas que já vieram grávidas. Então você tem formas de atacar a pobreza e tudo, que nem o MST, que agora estão parando de demonizar o MST, mas o MST tem um modelo que é o seguinte, quando tem uma distribuição de terra, a pessoa não ganha a propriedade da terra, ganha o direito da exploração da terra, que pode passar para os seus herdeiros. Por que não quer que fique com a posse da terra? Porque senão, no momento seguinte, você vai ter concentração de novo, você vai ter especulação imobiliária. Então, então esses são os órfãos de Estado, o pessoal que
vive de reciclagem e tudo, e você tem na outra ponta um outro tipo de órfão de Estado, que são esses pequenos e médios empresários que aderiram ao bolsonarismo. Que as políticas públicas, econômicas, são feitas na Faria Lima, afetam a vida deles. E eles não têm a menor participação, não têm a menor ideia. Votam lá no deputado do Centrão, não têm a menor ideia sobre o que acontece, sobre as causas aí dos problemas que enfrentam, sobre a busca de soluções. Então você vai ter, o governo Lula, eu presumo que o grande feito dele vai ser organizar um grande mutirão nacional envolvendo todo mundo. Ou seja, você tem o PT, ele em termos de política econômica deu muita cabeçada. Em termos de políticas sociais é estado da arte. As políticas sociais do PT aí, da Tereza Campelo e outros aí, viraram referências internacionais. Mas essas políticas sociais, o Haddad na educação, por exemplo, elas não traziam os beneficiados para participar da elaboração dessas políticas. Entregava pronto. Beneficiava muita gente, beneficiava, mas quando começou esse monte, não tinha ninguém na rua para defender. Então, daqui para adiante, o que eu vejo vai ser, por exemplo, no campo político, aí, a montagem de um grande mutirão nacional. Por exemplo, a indústria. Eu quero fazer uma política industrial. Como que eu vou fazer a política industrial sem ouvir os industriais? Então, você tem a Associação Brasileira aí do Desenvolvimento da Indústria, que previa, lá atrás, que grupos setoriais da indústria iriam se reunir e identificar quais as grandes tecnologias que teriam que ser levantadas, daí a FINEP bancaria essas tecnologias. Não foi adiante, a Dilma era muito centralizadora, e o Temer não tinha nenhuma preocupação com políticas públicas aí. Então eu vejo nisso, você vai ter muitos fóruns, uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando está no meu currículo esse negócio aí dos programas de qualidade, os arranjos produtivos locais, coisa que eu aprendi lá atrás. O desenvolvimento de um país não se dá você pegando um campeão nacional, que no caso do Lula era empreiteiro, no caso do Fernando Henrique era os bancos de investimento. Ele se dá quando você tem um desenvolvimento distribuído por todos os setores. É um negócio orgânico. Então, esse programa, que eu acho que vem pela frente, o Lula já falou que vai usar muito as conferências nacionais, que são modelos relevantes. Por quê? Porque você faz a conferência municipal. Vamos pegar o tema inovação e tecnologia, que é um tema complexo. Eu assisti a conferência nacional que teve no período de 2008 ou 2009. Daí o município, ele discute lá os seus problemas específicos municipais. Daí você tem uma reunião na conferência estadual. Ali você vai uniformizando o que é problema do Estado, o que é problema específico de município. O que é específico, deixa de lado. Daí você tem a conferência nacional, que define as grandes linhas da política científica e tecnológica. A partir dessas grandes linhas, você tem condição, o governo federal, que é o dono do dinheiro, junto com no caso de tecnologia e inovação, com o sistema aí das fundações de amparo à pesquisa, CNPq e tudo, direcionar esse recurso seguindo diretrizes já aprovadas nas conferências nacionais. Isso é um salto fantástico. Por exemplo, vamos pegar a assistência social. Foi feito lá uma conferência nacional que definiu um conjunto de regras para assistência social. Só que quando chegava em Brasília, essas regras não eram seguidas pelos ministérios que têm dinheiro. Porque quando o Lula transformou muitas secretarias de direitos humanos em ministérios, não foi para ampliar a estrutura, foi para dar um status ministerial para poder negociar de igual para igual com os ministérios fortes, transportes, desenvolvimento e tudo mais. Então eu lembro uma época que, quando você vê esse modo de governar, 2008 a 2010 foi o auge dessas conferências, eu recebi lá no GGN uns 3 intelectuais europeus interessados em saber mais detalhes das conferências. Para quê? Para reavivar a social-democracia europeia, que já estava em crise.
Então você vai poder ter aí o que são a riqueza do país. A riqueza do país são associações de sindicatos, que nem vocês que juntam 800, 900 pessoas no evento. São as associações associação de prefeitos, é o fórum de governadores, é o fórum de secretários de saúde, são as confederações industriais, são as centrais sindicais, são aquelas instituições que têm cobertura nacional. A Receita tem cobertura nacional, o Banco do Brasil tem, a Caixa Econômica tem. Digamos que, então, o grande desafio vai ser como que eu junto todas essas forças aí e articulo planos consistentes. Então, tanto eu trato a bola aqui. Vamos supor o seguinte: o Banco do Brasil, ele conhece toda a sua clientela, está em todos os recantos do país, o gerente do Banco do Brasil é uma autoridade em cada cidade que ele está. Daí você tem uma orientação federal para ele identificar empresas de determinado setor. Essas empresas de determinado setor se juntam num arranjo produtivo, não local, mas virtual. Daí você tem lá o Ministério do Desenvolvimento que aciona grupos aí de design para fazer moldes para essas empresas produzirem. Ou seja, você tem a condição que o país tem de desenvolver, quando começa a articular as suas forças vivas, não tem paralelo. Não é a política monetária, não é a Selic que desenvolve o país. O desafio é fazer a política monetária, creditícia, tudo não atrapalhar isso aí. Deixar recursos, porque nas últimas décadas aí, o que os juros consumiram de recursos no Brasil estava para asfaltar todas as estradas brasileiras e criar uma universidade em cada cidade. O absurdo que foram essas políticas monetárias aí, que vão ter que ser, em algum momento, revistas. Você tem muitos desafios pela frente. A de vocês é um grande desafio. Eu vou contar duas histórias só para vocês verem como que funciona. Eu tive, nos anos 88, 89, eu entrei em guerra com o Saulo Ramos, que era ministro da Justiça do Sarney. Uma guerra pesada, aí me custou emprego na Folha, depois eu voltei. E tinha um fiscal do Banco Central, aposentado, que tinha levantado o material sobre a financeira ideal e guardou com ele, porque se deixasse no Ministério Público, aquilo desapareceria. Ele me forneceu aquele material. E um outro caso ocorreu com a minha esposa, ela é procuradora da República de São Paulo, e foi fazer uma substituição no Superior Tribunal de Justiça. E lá tem um caso que eu acho que eu contei lá em Belém, que eu acho que merecia criar uma estátua para o fiscal desconhecido. Porque se tem a estátua para o túmulo do soldado desconhecido, um fiscal pegou uma operação do Santander, que eles chamavam de RED, mas era uma operação fajuta, né? O Santander criava algumas empresas que tinham grandes prejuízos. Mas como estavam ligadas a ele, na hora de fazer o balanço, ele abatia o lucro dele e o prejuízo daquelas empresas. O fiscal entrou com a ação. Foi que levou a ação com aquela lentidão que os tribunais tratam ações assim, muito que envolvem muito dinheiro. No meio do caminho, ele foi aposentado, estabilidade de aposentar. Então, para não perder a ação, ele entrou com uma ação popular, para continuar tocando a ação. Daí ele morre. Quem assume? Ministério Público. Daí estava nesse momento quando cai na mesa da minha esposa. Tinha sido anulada porque não tinha havido pagamento de custas judiciais de 1.000 e tantos reais. Ou seja, uma operação de 1 bilhão. Por conta de não pagamento de custas judiciais, e o pior não é isso, o pior é que o Ministério Público ele não está sujeito ao pagamento de custas judiciais. Morreu, o assunto morreu. Se pegar o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Financeiros, é um outro desafio enrolado. E o grande desafio que a gente vai ter para todo esse modelo funcionar, para podermos ter políticas sociais, para poder ter essa democracia participativa, para poder ter
a consolidação do sistema de universidades e institutos federais, para poder ter Bolsa Família e tudo, é a arrecadação fiscal, da qual os senhores são os agentes ativos aí de... Então vai ser um desafio muito grande, porque o país, a prioridade básica para o país, isso aí já acordou muitos setores do país, muito. Você pega essa eleição, você não teve mais aquela... Foi muito mais uma divisão em torno de pautas morais, pautas religiosas, do que aquelas pautas econômicas. Porque parece que está formando um consenso, que é o seguinte, a redução das desigualdades, o combate à miséria, o combate à fome, são elementos essenciais, não só para garantir uma nação civilizada, como para garantir a própria continuidade do Brasil como nação. Nós vimos o que acontece quando você tem a miséria absoluta. A gente viu os golpes que estão sendo dados agora, por exemplo, com essa privatização da Eletrobras. Você privatiza a Eletrobras, imediatamente, daqui a algum tempo, os novos controladores, em vez daquela energia contratada com as distribuidoras, vão jogar no mercado livre e as tarifas vão explodir. E quem vai pagar? O consumidor. E nem a Petrobras, Pedro Parente, lá, que quando muda a estrutura de preços da Petrobras para aquela preço de paridade de importação, joga o preço lá para cima e todo o recurso da Petrobras, todo o lucro, aliás, mais que o lucro contábil da Petrobras, é distribuído para acionistas sem investir no crescimento da empresa. Você esqueça que é estatal, vê só a função dela como empresa, é suicídio. Então, digamos, essa volta do bom senso, ela terá que se dar em um clima de recuperação da harmonia nacional. O Brasil ele foi confrontado nesses últimos anos aí com a herança escravagista, o preconceito, a intolerância. Por que eu quero proibir que dois gays possam ser felizes juntos? Qual o direito que eu tenho? Uma questão moral, religiosa? Então, digamos, essa tolerância vai ter que voltar ao Brasil e a reconstrução vai se dar nessa base. Sabe? Indústrias aí, comércio, pequenas empresas se organizando para definir suas políticas. Os sindicatos têm que voltar a recuperar parte do poder perdido. A legislação trabalhista não pode ser aquela legislação de antes, porque a estrutura do trabalho mudou radicalmente, mas você tem que garantir direitos proporcionais. O que o Supremo fez lá foi o seguinte: não, agora é diferente, porque você tem que dar liberdade para a empresa, porque tem um cara que tem trabalho em 3 aplicativos, 4, tudo bem, então não cabe mais aquele tipo de defesa do trabalho, tem que criar outra. O Roberto Campos fez isso com a CLT. O pessoal fala muito de CLT, vamos acabar com a CLT, herança varguista. A CLT, você tinha antes ali um processo que não dava mais, você tinha a estabilidade eterna depois de um certo número de anos, você tem uma negociação, você passa a ter o fundo de garantia, você passa a ter um desconto para a Previdência Social, o dinheiro do fundo de garantia serve para financiar habitação e saneamento, o desconto em folha passa a ser a parte mais estável da arrecadação fiscal, ou seja, aquilo era um programa de direitos trabalhistas modernos. Aqui não, tira tudo, impede que o trabalhador tenha assessoria do sindicato quando for negociar as verbas rescisórias, tira a contribuição para os sindicatos. Então a gente vai ter que aprender a conviver com uma nação civilizada. Significa, passar do terremoto, o Supremo vai ter que voltar para os seus trilhos, sem protagonismo político, o Judiciário vai ter que voltar para os seus trilhos, os sindicatos vão ter que ser fortalecidos e vão ter que ter a consciência de que as empresas, você tem um pacto em torno de cada empresa. A minha posição pessoal é que a gente devia seguir o modelo alemão. Grandes companhias têm que ter participação do sindicato no capital também.
que é a maneira mais adequada de você fazer um pacto social preservando os interesses da companhia e dos trabalhadores. O Cobra fez um monte de erros, mas a Câmara Setorial da Indústria Automobilística lá foi um feito. Gente, em pleno governo Cobra, com aquela radicalização do cão, você consegue juntar sindicatos, centrais sindicais, associações da indústria automobilística, sindicato da indústria do vidro, todo mundo discutindo o seguinte: pessoal, a disputa não é entre as fábricas brasileiras aqui, é entre o Brasil e o exterior. Nós conseguimos com o Collor, com toda a atrapalhada que ele era. Não vamos conseguir agora? O ponto mais importante é o desmonte do ódio. O ódio não leva a nada, é o desmonte da superstição, é ter o olho bem aberto para fazer as críticas consistentes contra o novo governo que vem aí, que vai errar muito, vai acertar muito, saber diferenciar o que é acerto, o que é erro e fazer a crítica dentro daquele padrão, sem demonização, e torcer para que o Brasil conquiste o pentacampeonato e a gente tenha um Feliz Natal. Muito obrigado, pessoal. Bom, não falou o nome do ministro, mas ao menos desejou o título mundial. Sim, eu não sei o nome do ministro, mas posso dizer qual que é o ministro que eu acho que seria o mais adequado? Sim, claro. Para mim, o mais adequado seria o Fernando Haddad. Por uma razão. A gente está numa armadilha hoje, uma crise econômica muito forte, que vai exigir soluções criativas. E soluções criativas significa você buscar alternativas em todos os lugares. Por exemplo, você não tem recursos públicos para bancar todos os investimentos em infraestrutura, você tem que trazer recursos privados. Então você tem que ter um modelo de atuação em que o recurso público ajude a alavancar recurso privado. Você tem várias formas de fazer isso aí. Você tem o governo bancando parte do risco e tudo. E o Haddad, no Ministério da Educação, pela formação dele de economista, filósofo, cientista social e tudo, a grande arte dele foi saber juntar as peças dos diversos setores e compor programas e projetos elaborados. Então, como que eu faço para alavancar o investimento em infraestrutura? Eu tenho que ter o BNDES como fundo garantidor. Eu tenho que ter o Banco do Brasil atuando assim, assado com cadeia produtiva. Eu tenho que ter algum subsídio para tal coisa. Tem que exigir tais e tais elementos de desempenho. E ele, além de tudo, ele conhece bem a economia. Já soltou um livro agora recente propondo essa moeda latino-americana. Tem compromisso, conhece o mundo real. Esse que é o ponto. É um economista que conhece a economia, sabe quem são os grandes talentos aí para ajudar nas reformas necessárias, sem afrontar a economia, sem se sujeitar, mas sem assustar o mercado. Então, eu vejo como, entre os nomes que apareceram, por exemplo, quando você pega esse conselho econômico que foi montado pelo Lula, não vai sair nada. Nada. Você põe 4 caras brilhantes lá, cada qual com as suas ideias e não dispostos a abrir mão de suas ideias. O André Lara, ele é a favor da nova teoria monetária, que diz que você pode emitir à vontade. O Pércio Arida é um ortodoxo daqueles de querer reduzir ainda mais o BNDES. O Nelson Barbosa acredita que quando a taxa longa de juros cair, o investimento vai inundar o país. Então você tem só o rapaz da Unicamp para administrar esses egos, não vai sair coisas ali. Até acho que foi uma maneira do Lula de conseguir espaço aí para aprovar o waiver dele no orçamento, sem se comprometer com o próximo ministério. E o Meirelles, a única certeza que eu tenho é que o Meirelles não vai ter lugar nenhum, espaço nenhum. Obrigado. Isso dá notícia, hein? Isso dá notícia. Obrigado. Eu vou passar de imediato
nosso companheiro Francelino, presidente eleito da FENAFISCO ontem, parabéns Francelino, a toda a diretoria, aos eleitos para o Conselho Fiscal. Passo para ele, enquanto a gente aguarda, se houver perguntas formuladas por escrito, para a gente passar para o Nassif. Francelino, por favor. Boa tarde. Boa tarde ao palestrante, que quando terminou fiquei parado pensando, né? Eu nem me mexi, porque inundou a gente tanta informação que você fica imaginando qual o futuro que advir disso aí. Então, fiquei... E acho que a maioria também, porque eu vi todo mundo quietinho assistindo. Então, assim, uma belíssima apresentação. Saudar o nosso presidente Charles, que está aqui fazendo essa parte, tendo essa participação com grande sacrifício. Ele ia caindo ali, por sinal, está com umas dores de coluna aí. Parece que ele disse que era o peso da presidência saindo das costas dele, fez isso, causou. E está aqui conosco, né, se esforçando. Bom, Nassif, você fez umas considerações que partiu da questão histórica, comunicação, trabalhista, econômica, mas uma coisa que a gente está vivendo, e parece que o discurso sobre quais seriam as propostas dos governos até então, né, para o país, ficará em segundo plano, porque a questão moral, outras questões, né, que não necessariamente seriam e passaram a ser a coisa mais importante da nação de repente, né, tomaram corpo, se corporificaram. A gente tem dois estudiosos que lançaram, por exemplo, Giovanni Sartori, quando lançou um livro, com certeza você conhece, que é o Homo Videns, né, quando ele, naquele 99, ele estava discutindo a questão, como você também já estudava, da televisão e da capacidade da TV, nas palavras dele, idiotizar as pessoas. Porque a grande distinção que nós teríamos entre o ser humano e os primatas seria a capacidade de abstração. E a TV reforçava a questão visual e nós perderíamos a capacidade cognitiva. Segundo ele, a gente estaria regredindo cognitivamente. Ele sempre defendeu isso. E em 2015 a gente tem Humberto Eco, que deu uma declaração muito polêmica, é dele, não é minha, tá? Por favor, antes que alguém aqui me xingue, dizendo que a internet iria dar voz a uma legião de imbecis. E isso reverberou no mundo, né? É uma coisa muito forte. Atualmente, o que é que a gente tem? A gente tem o avançar, né, dessas redes sociais, da mídia e tal, e essas dores que você falou, em que as pessoas recebem imagem, nem discutem, sequer não discutem, e reforçam, né, seus preconceitos. A pergunta, né, como é que nós podemos sair dessa situação que nos encontramos? Eu tenho um neurologista ótimo, Daniel Derriva, que além de um grande neurologista, era um grande estudioso aí. E lá no começo, estou falando de 2000, começo do ano 2000, com a internet surgindo, eu falava, vai ser agora, vai ser o novo iluminismo. Ele falou, não, vai aflorar todas as taras. Eu liguei para ele e falei, você tinha razão. É um grande problema, e agora você tem uma outra etapa da internet, que é pior ainda, que é o primado da imagem. Assim como a televisão, ela provocou essa imbecilização, digamos assim, quando você tira a escrita e substitui pela imagem, hoje a imagem é preponderante, aí, os influencers, tudo. Daí você cria um caos total. Então, eu confesso. E daí o que está acontecendo? Você cria uma subordinação do veículo ao seu leitor, que é algo que já ocorreu nos anos 90. Eu tenho meu maior orgulho jornalístico, mas não está nem na economia, está nas batalhas que eu enfrentei, os linchamentos da imprensa. No caso da Escola Base, da Bodega e outros, é que você cria a onda, daí o leitor ele quer o culpado de cara, daí você mostra o culpado e você fica prisioneiro daquela versão. Então ninguém ousa ir contra a onda para não perder leitor. Isso aí já existia no tempo da Escola Base, da Bodega, nos anos 90. Com a internet e com o tal do cancelamento, piorou mais ainda. Então a internet, isso aí em relação à imprensa brasileira, tá? Porque a internet, por exemplo, no final dos anos 90, eu preparei um estudo, até pedido do Otávio da Folha, para tentar discutir o papel do jornal na era da internet. Eu tinha um colega lá, o Clóvis Rossi, que falava agora, os
as notícias são diárias, acabou o jornalismo. O que era antes? A notícia aliás, a notícia era diária antes. E você tinha as revistas semanais que consolidavam as informações, selecionavam para o leitor as informações da semana, agregavam a sua visão de mundo e mais informações. Com a notícia sendo horária, no caso da internet, o jornal teria que cumprir o papel da revista semanal, mas em um dia. Ou seja, tem que pegar, no final do dia, quais foram os temas relevantes de hoje, contextualizar e entregar para o leitor uma coisa mais ampla, que é o que faz o Financial Times, faz outros. Isso aí implicaria uma mudança no modelo de redação. Em vez de redação com jornalistas iniciantes ganhando poucos, teria que ter jornalistas experientes, teria que saber usar o chamado jornalismo de dados e tudo, mas isso não ocorreu. Os jornais, nos anos 90, começa a era dos âncoras de televisão, com Boris Casoy. Isso é uma vergonha. E os jornais passam a imitar. Então, tinha muitos colunistas dos jornais que o que eles faziam era disputar a simpatia do leitor. Então, se o leitor estava indignado com tal fato, em vez de ele ajudar a esclarecer o fato e tudo, ele ficava indignado que nem o leitor, como se ele fosse um leitor comum. Quando surge os jornais online com notícias curtas, o que faz o jornalismo escrito? Repete a fórmula, sem ter um link. O jornal na internet tem um link. E esse jornalismo não tinha link. Então, a contextualização, tudo vai combinar. E daí você passa a ter o chamado caça-clique, que daí já vem desde os anos 90. O caça-clique que a gente vê hoje aí, põe uma manchete escandalosa para ver se atrai a leitura, já existia nos anos 90 com aquelas matérias escandalosas trazidas pela mídia. Né? Então, aqui no Brasil, nós não conseguimos... e quando chega 2005, o Roberto Tivita, da Veja, porque veja bem, nós tivemos nos anos 90 um período de maior expansão da mídia no mundo inteiro. Os jornais impressos, eles nunca ganharam tanto. Aqui no Brasil, a Folha chegou a vender 1.000 exemplares, a 1 milhão de exemplares no sábado. Você tinha as promoções, como derrubava o governo, ganhava prestígio, ganhava as pessoas, o poder temia, os jornais, tudo. Então eles se endividaram nos anos 90 para financiar a expansão, e havia muito dólar sobrando. Quando veio 99, você tem a desvalorização cambial, que quebra as empresas, e daí você tem um assassinato. Então a gente vai ter que ter efetivamente os órgãos de controle funcionando, mas dentro das regras do jogo. Eu tinha um procurador da República que era até amigo da minha esposa lá, quando ele coloca 40 funcionários do BNDES sob condução coercitiva, aplaudido e os helicópteros da Globo filmando, mulheres grávidas, 40 funcionários do BNDES. Quem conhece o BNDES, quem conhece o Banco do Brasil, sabe que eles tinham e têm sistemas de compliance que a Petrobras não tinha. Colocou 40, por quê? Porque tinha que dar um show. Então, eu acho que vamos ter as instituições de controle atuando, vai ser relevante e vamos ter a garantia de atuação imediata do governo. Digamos, aquela moleza que foi dada aí para as jogadas da Petrobras, se repetir, acaba o governo na hora. Então, eu não vejo por aí. Em relação ao segundo Brito, do Marcelino Brito, que tem a ver com essa composição do Congresso, como o presidente não se torna refém. Essa composição, você vê, hoje já está uma pauta bomba que o Eduardo Cunha já está programando aí. Né? Aliás, eu quero dizer a vocês que eu tenho uma condenação de R$100 mil por ter difamado o Eduardo Cunha, para vocês verem como que é a justiça do país. Né? Eu difamei Eduardo Cunha. Você vai exigir uma habilidade política aí muito grande, porque o orçamento secreto é uma indecência, mas deu um poder para... Você vê, você destrói as instituições em nome do moralismo, a moral e os bons costumes, e entrega o orçamento federal para um conjunto de deputados dos mais parlamentares, dos mais suspeitos, que podem colocar o dinheiro onde quiser sem revelar onde. Isso aí é um absurdo.
O Bolsonaro abriu mão de governar, porque com medo de ser empichado e coisa e tal. Então não vai ser tarefa fácil. Agora você tem algumas prioridades nacionais, é isso que o Lula tem deixado claro aí, que essas prioridades são esse combate à miséria, efetivamente, a reconstrução da educação, que foi destruída aí, destruída. Passaram a tratar as universidades como inimigas, como plantadores de maconha, uma coisa de outro mundo. Vai ter que, ele colocou como prioridade o SUS também. A pandemia mostrou a relevância do SUS e do Estado brasileiro. Vocês, como funcionários públicos, eu vou falar, essa pandemia, o que ocorreu no país nesse tempo, ajudou a tirar o preconceito contra o funcionário público, contra o SUS, contra as universidades, contra a ciência. Então nós estamos entrando numa nova etapa em que aqueles preconceitos, todo funcionário público é preguiçoso, o Brasil tem que reduzir o Estado, essas loucuras acabaram. A discussão que você tem hoje nos grandes centros é o seguinte: quem que segurou a peteca quando veio a pandemia? Foi o Estado Nacional, através dos municípios, através dos estados. E esse é o ponto. E um ponto dos mais relevantes vai ser a reconstrução desse. Aqui o Nordeste deu um exemplo fantástico com o consórcio do Nordeste, que é governadores de diversos estados de partidos diferentes se juntando para tentar estabelecer políticas comuns. Outro dia, uma besta lá de Belo Horizonte propôs separar o Nordeste. Lá em casa nós já decidimos. Se tiver a separação, a gente vem para o Nordeste. Mas cada vez que eu sentia desânimo do Brasil, eu pegava a minha esposa, com todo respeito a Salvador, Bahia, eu ia para Recife. E quando você... E aqui, quando você vê a música, a dança, a gente tem um povo muito bom, pessoal. É muito bom. Muito bom. Quando eu vejo hoje negros e negras com cabelo afro aí, nós avançamos nessa área. Avançamos muito nessa área. Outro dia, na Globo, aquela moça, a Flávia Oliveira, deu um desabafo não na condição de jornalista, na condição de negra, com esperança nos novos tempos. Você vê, apesar de que o país está avançando. E o Nordeste é um ponto central de garantia da nacionalidade. A música é um ponto central. Quando eu montei o meu blog, lá tinha o que tinha de briga regional. A hora que entrava a música, é a música e a língua portuguesa que ajudaram a unificar esse país. Então a gente tem que recuperar a alegria, as festas, que nós ficamos muito tempo, e com a pandemia também, o isolamento foi um inferno. Quando acabou a pandemia, nós fomos na casa de uma amiga que tinha 2 cômodos para receber as visitas lá. Ainda nem tinha acabado a pandemia, totalmente vazio, porque todo mundo queria se acotovelar, se abraçar. Então é o seguinte, nós vamos recuperar rapidamente aí o orgulho de ser brasileiro. Isso é essencial. É essencial. As famílias brasileiras aí que foram... Gente, eu canto para minhas filhas as músicas que a minha mãe aprendeu com a minha avó, que me passou, os valores que eles passaram. Um país é muito mais do que uma Avenida Paulista. Uma Paulista está humanizada agora, do que uma Faria Lima. E esses valores que a gente tem em casa, lá, que a gente passa para as crianças, isso é uma construção social das mais relevantes, que num certo momento foi atropelada pelo ódio. Mas vai renascer, porque eu lembro uma vez uma viagem que eu fiz com uma jornalista, nem lembro o nome dela, até preciso. E os pais, na Segunda Guerra, depois, no final da Segunda Guerra, na Itália, foram para o Porto, para onde que nós vamos, para que país que nós vamos. Daí ouviram Aquarela do Brasil. De onde que essa música é do Brasil? É para lá que nós vamos, porque um país que faz uma música tão bonita como essa, só pode ser um bom país. Legal, Silvio. Olha só, vamos lá avançando. Eu quero fazer um pedido, assim, para a gente encerrar as perguntas, que tem um estoque aqui de perguntas, tá? Tem mais 3 blocos, tá, Nassif? E meia hora, vamos lá.
Aqui 3 que tem também correspondência à afinidade, porque tem a ver com economia, tá? Primeira pergunta do Rubens Santiago, do Cefaz, Nassif. O que você indicaria como ação preponderante para a retomada consistente da produção industrial no país, que melhorará a qualidade do emprego no país? A formação bruta do capital fixo deve crescer a que patamar? Tem chance de voltar o Ciências Sem Fronteiras? Primeira, mais 2. Do Cláudio, aqui não está identificado o Estado, sobre Lei Candir. Produtos primários não podem ter o mesmo tratamento de produtos industrializados para exportação. Deveríamos taxar os produtos primários? Olha, e a terceira, só um pouquinho na CIF ainda nessa linha, do Antônio Catete, do Pará. Nassif, como garantir a industrialização do país proposta pelo governo Lula, considerando o nosso modelo exportador primário e importador de alta e média tecnologia? Ok? Então, perguntas do Catete, do Rubens e do Cláudio. Ok? Eu tive em Porto Alegre, tempos atrás aí, e conversando com um colega jornalista, ele fala, você vê o milagre do agronegócio, que são os melhores empresários, nada contra o agronegócio, mas vamos pegar o milagre do agronegócio. Ele fala, é o pessoal da soja que mais usa as estradas estaduais, que mais usa os serviços públicos, aqui não pagam nada de imposto. Não tem lógica um negócio desse. Não tem lógica. Um país que quer industrializar tem que taxar o produto primário e estimular o produto de valor agregado. Um outro ponto relevante que vai ter que ser trabalhado é a questão do emprego. Nós estamos chegando numa era agora aí, com inteligência artificial e tudo, de eliminação de emprego. O emprego é essencial. Uma das maiores tolices feitas aí pelos economistas de mercado, essa história que se eu precarizar o emprego, vai sobrar mais dinheiro no caixa da empresa, agora a empresa vai crescer, vai poder empregar mais. Isso é uma falácia, pelo seguinte, a empresa cresce se tiver mercado, o mercado cresce se tiver emprego e bons salários. Então você vê, depois do pacote Joaquim Levy, entra o Temer, faz aqueles montes de lei do teto, que é um absurdo. Eu conheço os autores da lei do teto, a única virtude deles é que um deles gosta muito de chorinho, meu companheiro de algumas rodadas aí. Mas quando você pega a precarização do trabalho, você dá tudo o que o Barroso dizia que era essencial para o novo iluminismo aí. Daí você pega a multinacional mais antiga do país, a Ford, se manda. Por que se manda? Porque não tem demanda. Mataram a demanda. Então, digamos, o salário justo, os benefícios sociais, você não tem mais a previdência, você acaba com o emprego formal. O sujeito que não tem mais a garantia da previdência, o que ele vai fazer? Ele não vai gastar. Se sobrar algum dinheiro, ele vai guardar para o futuro. É por isso que você tem que entender a economia como um todo aí. Você vê agora um conjunto de empresas eliminadoras de emprego tem que ser taxadas. Lá atrás, quando se falava em mudar o sistema de recolhimento aí para a previdência e tudo, qual que era a lógica? Tirar da folha de salários e colocar naquelas empresas intensivas em capital. O problema da Dilma e do Guido é que tirou da folha de salários e não colocou em nenhum lugar. Então, digamos, a geração de emprego é elemento essencial para uma economia produtiva. Eu lembro quando... Vou dar um exemplo para vocês do que são as artimanhas de mercado. Quando o salário mínimo cresceu lá no período Lula, o PNAD, o IBGE fez um estudo mostrando que em 60% das famílias que tinham aposentado ou pensionista, eles eram arrimos de família. Ou seja, eles garantiam a família. Se você esquece o bem-estar da família, esquece que você ia manter a família arrumada, esquece que você ia evitar que os meninos fossem para o crime organizado por falta de recurso, esquece, pega só do ponto de vista financeiro, que esse pessoal mede. Você reduziu gastos com saúde,
porque aquela família podia comprar remédio, podia se alimentar. A educação ficou melhor, porque as crianças passaram a entrar no mercado de trabalho mais tarde, porque tinha alguém garantindo. Então, os benefícios que aquilo trazia, no Brasil você não mede. Você não mede isso. Então, quando vem o crime organizado, surgiu o crime organizado. Por que surgiu o crime organizado? Não, porque o fulano de tal... Não, porque você não deu chance para aquelas crianças, para completar o estudo e trabalhar. Então, isso aí tem que essa falácia aí da eficiência das empresas. Teve um economista de mercado, aquele foi o artigo máximo, que ele mediu o seguinte: cada executivo, a hora de trabalho dele custa tanto. Em São Paulo tem os recicladores, aqueles que tinham a carrocinha que atrapalhava o trânsito. Então, se tiver tantas carrocinhas, vai atrasar, e tiver tantos executivos, vai ter um atraso de tanto na chegada deles ao trabalho, e isso implicará em um prejuízo de tanto para o país. Logo, vamos acabar com os recicladores. Esse pessoal vive num mundo infame, sabe? Eu não sei se eu deixei... Não, Leicandi, houve duas perguntas. Não, eu acho que tem que acabar com a isenção para produtos primários. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu fiz tem que acabar, não tem lógica. Você pega todo o boom do agronegócio, você pega os dados do PNAD de emprego, é o setor que teve até uma recuperação do emprego. O único setor que não recupera emprego é o agronegócio. Porque além de só produzir o commodity, ele mecanizou tudo. Então não tem nenhuma lógica, não. Você tem que induzir todos a ter produto. A balança comercial brasileira é uma vergonha, pessoal. Eu tenho uma planilha que eu jogo todos os dados lá. Quando você pega indústria de transformação, o Brasil tem um bom desempenho. Daí você pega os 10 produtos mais vendidos da indústria de transformação. Todos commodities com um pouquinho de tratamento aí. Óleo de soja, papel celulose. Então, digamos, essa questão da industrialização, ela passa pela questão tributária, sim, e passa pela revisão da lei Candir. Muito bem. Duas perguntas que abordam o contexto do cenário internacional, ok? A primeira é do Fernando Arbex, Sindifísico, Minas Gerais. Nassif, o cenário internacional pode ajudar o Brasil? Refiro-me ao confronto Oriente-Ocidente. E uma segunda, Nassif, como você vê o cenário internacional para o Brasil que surge das urnas? Essa pergunta é do Jorge Wilton, da Bahia. Das urnas. Como você vê o Brasil, né, o cenário internacional do Brasil que surge das urnas? Das urnas, ok? Do Jorge Wilton e do Fernando Arbex. O Brasil, ele volta a se inserir na diplomacia, na geopolítica global, né? Você pega agora aí, a COP20 aí, o personagem mais aguardado é o Lula. Esse negócio do maniqueísmo, ele é muito ruim, porque você não consegue dar a verdadeira dimensão dos políticos para poder criticá-los dentro daquela dimensão. Então, o Lula, por exemplo, ele, naquele período de 2008 a 2010, ele virou o personagem político mais relevante do planeta. O Obama falava, esse é o cara. Como é que você pode ignorar um negócio desse? Você fala, mas ele podia ter aproveitado. É o sujeito que ia em Israel, era aplaudido na rua, daí ia na Palestina, era aplaudido na rua. E você escondia isso. Então tem que levar em conta, digamos, essa dimensão internacional do Lula. Ele preso, ele recebeu mais visitas ilustres do mundo do que o presidente eleito, do que o Temer antes. Então tem que ter, digamos, o Brasil com a situação internacional, principalmente devido a essa questão climática. A questão climática virou agora, efetivamente, a prioridade número 1 de todo mundo. E o Lula é visto como uma esperança aí para a Amazônia e não ser devastada. Isso vai lhe dar um enorme poder de barganha para exigir contrapartida dos países desenvolvidos.
contrapartida dos países desenvolvidos. Porque quando você pega o consumo de energia e tudo dos Estados Unidos, de cada cidadão americano, é 10 vezes mais do cidadão brasileiro. Então, digamos, para preservar a Amazônia, tem o Fundo Amazônia que está sendo reconstituído, mas vai ter que ter muita contrapartida. A Amazônia é um baita de um cacife que a gente tem para jogar no cenário internacional. E que era tratado, os militares tratavam como se fosse ocupação de território, cara. Olha, eu conheço militar inteligente, eu conheço alguns cientistas aí, engenheiros militares aí, mas a visão geopolítica deles aí em relação à Amazônia em relação ao próprio modelo militar, né, de ter grandes quartéis no Rio Grande do Sul, em Brasília, para quê? No Rio de Janeiro, para quê? Vai ter invasão do Paraguai lá. Então, digamos, a Amazônia, o Brasil ele vai ter um grande trunfo, a eleição do Lula recoloca o Brasil, vai recolocar o Itamaraty no centro da diplomacia internacional. Aliás, é interessante que nesse período, a única medida saudável do Itamaraty, que foi naquela reunião da ONU para analisar a guerra da Rússia com a Ucrânia, em que o Itamaraty condenou vigorosamente a Rússia, mas disse que o caminho tinha que ser a diplomacia. Nossa, foi massacrado aqui pelos canais de televisão. Então, o Lula é um personagem internacional. Já recolocou o Brasil no... Agora, o importante é saber quais contrapartidas porque não é só desfilar em carro aberto que interessa. O que interessa é o que nós vamos ganhar com isso. E a Amazônia é a moeda de troca. É a moeda de troca em que sentido? Reduzimos a devastação da Amazônia, vocês ajudam a desenvolver formas sustentáveis para garantir o emprego, a renda da população, ajuda o Brasil a se desenvolver, porque o Brasil pobre e desigual, a democracia não se sustenta. Então, se ele tiver habilidade, eu acho que ele tem para fazer essa negociação, o Brasil vai ganhar muito na área internacional. Muito bem, beleza? Temos as últimas 4 perguntas. Eu vou deixar aquela por último, que tem a ver com a questão de gênero, papel da mulher, tá? E tem 3 aqui que, embora façam abordagens distintas, mas eu suponho que convergem para o tema da democracia, tá bom? Primeira, Wanderson, Sinafit DF. Com o advento do financiamento público e a tentativa de moralizar e trazer transparência ao pleito eleitoral, como você observa o enfraquecimento da democracia com o desrespeito dos partidos políticos na repartição dos recursos financeiros desproporcionalmente para candidaturas negras e mulheres? Essa pergunta é do Wanderson. Isso aí. Qual a segunda? Você for botar num bloco só, a segunda não está identificada, tá? Qual a força e esforço necessário para neutralizar as pessoas que foram cooptadas pela extrema-direita? Eu entendi até porque que não se assinou, né? E não quer se entregar. E a terceira, do Cláudio Graziano. Nassif, como regular efetivamente as redes sociais? Temos agora um fato que vem na contramão, ou vai na contramão, a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, que está fazendo campanha aberta para os republicanos. Então veja, uma relacionada às redes sociais, tá? Outra relacionada a essa cooptação pela extrema-direita e outra sobre essa distribuição dos recursos entre os partidos. A reforma política é fundamental, né? Os partidos políticos viraram um negócio é que nem concessão pública. Você imagina o seguinte: o sujeito pega uma concessão e vai de pai para filho. É só um país atrasado que nem o nosso. É uma concessão. Eu te concedo por um determinado período as ondas aí de tal rádio. Daí morre o pai, o filho herda. É só o Brasil com um negócio desse.
Em relação aos partidos políticos, a mesma coisa, são partidos de dono aí. De repente sai o Roberto Jefferson e entra a filha. No outro partido, a irmã briga. Isso é um absurdo, um negócio desse. Então, um dos grandes males aí do Centrão e do modelo político, aliás, a pessoa que melhor, eu entrevistei lá atrás, que tinha melhor estudo sobre isso, é o Augusto Aras. Porque o que você tem? Você dá poderes para a executiva do partido de indicar o dirigente de cada cidade. Você subordina o partido nacionalmente à cúpula. E daí você tem todas essas estrepulias aí que a gente vê, né? E daí quando coloca, por exemplo, tem que ter cota para mulher, daí vai a esposa do presidente do partido, vai a irmã do presidente do partido. Com esse negócio da federação, você começa a melhorar um pouco, aí não vai ter que avançar muito para a gente ter um sistema partidário aí com menos partidos. E o culpado disso tudo se chama Marco Aurélio de Mello, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Você tinha umas cláusulas de barreira aí para formação de partidos, para mudança, e que ele acabou com as cláusulas invocando aí uma ampliação da democracia, e deu esse caos, né? Então, em relação às redes sociais, essa compra do Twitter pelo Musk é interessante, porque é um fato limítrofe, né? Mostra até onde podem chegar os abusos, se não colocar limites aí à ação desses bilionários. Né? O sujeito é um desatinado, né? Mandou metade do Twitter embora, está interferindo. E a intenção é fazer política, efetivamente, trazer de volta o Trump, trazer de volta. Então, mais uma vez, os Estados nacionais, as forças sociais, a ONU, os organismos internacionais vão ter que atuar firmemente para enquadrar essas plataformas. Não, acho que respondeu as questões, né? Tem uma última, Nassif, da Bahia, prata da casa aqui. Nayara ou Najara? Najara, né? Pergunta da Najara. Najara. Pronto. Najara. Lá vai. Nassif, tomando sob análise os protagonistas ou as protagonistas sociais e afunilando para a perspectiva de gênero, o senhor dá à mulher que lugar ou um lugar de destaque? Ou é somente mais uma construção midiática neste Brasil que precisa ser transformado? Uma questão importante, trazida pela Nájara. Hoje não, desculpa, não entendi, Manuel, perdão. Não chegou aqui. O Manuel quer que você... Manuelzinho, por favor, levante ali. Companheiro Manuelzinho, da Paraíba, ex-presidente da Feda Física. Deixa eu falar das mulheres. Dívida pública, né? Aí ele pediu para você dar uma pincelada, a gente tem 10 minutos, tá? A gente pede ao Nassif que, além de responder a pergunta, né, e atender também o pedido do Manuel, que ele já faça as suas considerações finais, depois eu passo para o Francelino encerrar esse momento riquíssimo aí nosso, tá bom? Nassif. Pessoal, eu sou absolutamente suspeito em relação às mulheres. Eu tenho 4 filhas, 2 netas, 4 irmãs, 10 tias, sendo que eu era o sobrinho mais velho de uma irmã querida delas. Então, e todas elas, eu sempre brinco, é que elas são tão seguras de si que quando elas brigam com os namorados, eu fico do lado dos namorados, porque eu aprendi que eu sempre devo defender os mais fracos. A mulher tem qualidades e características aí que são diferentes, são aprimoramentos. Eu acho que um problema da Dilma foi ser vítima, digamos, dessa sociedade machista e tentar atuar como homem, vocês batendo o pé na mesa. Então as mulheres, elas têm uma sensibilidade, uma capacidade de ver o próximo, de sentir o próximo, não dá para pegar só como insumo, né?
que é algo relevante em qualquer organização. Em qualquer organização. E a mulher, eu vou falar algo que as feministas vão bater em mim aqui, mas a maternidade é algo fantástico. Eu vou contar uma história para vocês aqui, que é a minha esposa, minha terceira esposa, mas é a última, definitiva. Ela teve um filho com Down, que aliás é a minha paixão aí, porque no casamento com ela ganhou 4 filhas e eu ganhei 2. Ela, quando veio a criança com Down, ela começou a estudar a questão do Down, a questão das crianças com deficiência. E todos os pedagogos falavam, a criança com deficiência tem que ser educada junto com crianças sem deficiência, e não em cercadinhos aí, um monte de crianças com deficiência em cercadinhos. Daí ela estudou, daí pega a Procuradora da República, novinha de tudo. Pega a Constituição e fala, toda criança tem direito à educação. Olha, criança com deficiência é criança. Tem direito à educação. Se a escola não estiver preparada, ela que se prepare. E ela começou uma campanha que lhe custou 3.000 processos das APAES. As APAES processaram aí, porque... E em cima dessa campanha, quando eu comecei a me encontrar com ela, eu fiz um sarau em casa lá e foi o Haddad. E o Haddad montou uma política de inclusão com 800.000 crianças com deficiência em escolas públicas, com todo o aparato para atendimento dessas crianças. E ele me falou, olha, eu fiz essa política porque aquela moça lá não largou do meu pé. Esse foi um sentimento de mãe que fez com que ela ajudasse a montar uma política pública aí, das mais relevantes. Então, eu acho que a vontade de mudar o mundo independe de sexo, mas a maneira como as mulheres estão entrando agora no mercado de trabalho, eu só espero que não fiquem secas e duras que nem nós homens aí. Mas é um papel fundamental. Em relação à dívida pública, isso aí é o maior embuste que já apareceu. Essas metas inflacionárias criadas pelo companheiro Arlindo Fraga. Porque as metas inflacionárias, o que dizem? Se a inflação der 5%, eu tenho que ter uma taxa de juros de 8%, 9% para impedir que haja mais inflação. O único objetivo disso é preservar o capital, fazer o capital ganhar em relação à inflação. Uma vez o Pércio ganhou o prêmio aí de economista do ano do Conselho Regional de Economia de São Paulo. E eu escrevi um artigo na Folha, eu falei, olha, o Pércio há muito tempo que ele não pensa em economia aí, agora inventou um tal de taxa de juros de equilíbrio. Daí ele ficou meio sentido, me chamou para almoçar. Eu falei, Pércio, não me conta na teoria não, me conta na prática, como que se dá a taxa de juros de equilíbrio, que era 8% real ao ano, 8% acima da inflação. Ele falou, não, é assim, o sujeito ele olha, que remarca preço, ele olha a projeção de inflação. Se a taxa de juros estiver abaixo disso, ele remarca o preço. Eu falei, Pércio, todo mundo que eu conheço, é o seguinte, tem espaço para remarcar, remarca. Tem mercado competitivo, segura o preço. Não tem demanda, reduz o preço. Então não tinha nada a ver com... Mas em cima disso eles criaram uma realimentação, e com esse negócio de operação compromissada aí, que gente, essa é a maior sangria do país. É a maior sangria do país. De alguma maneira, por isso que precisa ter um ministro da Fazenda suficientemente criativo para buscar soluções aí, para manter a liquidez. Aqui o banco tem dinheiro em caixa. Eu lembro o velho Décio Garcia Munoz, quando eu comecei no jornalismo lá atrás. Ele fala, não, a empresa tem dinheiro em caixa, se o Banco Central não remunerar, ela vai especular. O Décio falou, isso é uma bobagem, esse dinheiro é para capital de giro, ninguém faz especulação com capital de giro. Mas se criou isso aí para preservar capital. Então, eu acho que 2 dogmas que vão ter que ser, em algum momento, enfrentados. Um
é dessa questão de controlar a liquidez com títulos públicos e essa remuneração aí do dinheiro parado. E o segundo é o livre fluxo de capitais. Isso aí é o ponto principal. Sabe quando que o Brasil deu o primeiro salto de crescimento? Quando surgiu um grande estadista chamado Sr. Crise. Sempre que o Sr. Crise baixa aqui, o país melhora. Até 2008, o Lula era um presidente convencional, com aquela política monetária horrorosa do Henrique Meirelles, do Palocci. Quando veio o Sr. Crise, ele bate na porta assim, dá aquele pânico, o Lula se transformou num estadista, de 2008 a 2010. Getúlio Vargas assume em 1930, vem uma baita crise da dívida externa, ele não tem alternativa, proíbe livre fluxo de capitais. Esses capitais passam a vir para a terra, passam a financiar a industrialização paulista. Então, isso aí são dogmas que, não sei se nesse governo vai ter condição política, mas que vão ter que ser enfrentados, sim. Essas são as grandes sangrias do país. Bom, estamos chegando ao final, então. Eu queria agradecer muito a vocês e enfatizar aqui a minha esperança na burocracia pública brasileira. Nesse período aí de desmonte do país, nesse período em que, de aparelhamentos, de tudo aí, o que segurou a peteca foi a burocracia pública. Então, o funcionário público é essencial. Bom, pós-eleições, eu acho que a gente tem um debate em que você falou várias coisas aí importantíssimas, que com certeza uma ou outra pessoa não concordou, mas aprendeu a ouvir, a respeitar, e faz parte da democracia do processo, né, que a gente precisa retomar isso. Mas, assim, parabéns mais uma vez. Não foi a primeira, nem será a última apresentação, nem participação sua aqui nos nossos eventos. Aproveitar a oportunidade também para lembrar aos colegas presentes do sindicato que tem reunião do CD, tá? Reunião ordinária do CD. Participem, deve ser um pouco acalorada, porque tem uns temas aí bastante interessantes. Eu vou agradecer, né, a participação de todos vocês, passam as cerimônias para fazer as considerações, não, fazer os avisos. Por favor. São avisos bem rapidinhos, informar que logo depois aqui desta palestra, teremos a reunião ordinária somente para membros do Conselho Deliberativo do FENAFISCO na sala aqui ao lado, sala Ilhéus, tá? E hoje à noite, às 8 horas, iniciaremos pontualmente a 9ª noite de talentos e premiação geral dos sindicatos no torneio desportivo. O ensaio ontem foi fantástico, então o show hoje será maravilhoso. Queremos esse auditório lotado às 8 da noite. A premiação foi adiada por causa da chuva e não teremos só a noite de talentos. Um detalhe importante, você não poderia sair daqui sem saber, foi que a FENAFISCO, eu estou vendo a vice-presidente Marlúcia, disse, não, a FENAFISCO agora vai ter um presidente machista tal, e um feminista Charles, e tem uma diretora, que é Marlúcia, que é vice-presidente. E o machista aqui está colocando, né, mais 2 na diretoria executiva, e tem mais 3 suplentes, e vai ter o encontro das mulheres, finalmente, possivelmente, né, que a diretoria nova vai fazer. Então, a gente teria que registrar isso, até por causa da pergunta de Nájara, porque está na hora de a gente comentar e discutir mais a questão da igualdade nesse país. Obrigado, Nassif, está contigo. Tem um presentinho aqui, não, tem um mimo, direto aqui o mimo para o Nassif. Muito obrigado, querido, mais uma vez. Convidar a diretoria do FENAFISCO, quem estiver presente, para tirar uma foto aqui com o nosso palestrante, somente os diretores que estiverem presentes. Podem tirar uma foto aqui para registrarmos esse momento. Além das 8 horas da noite hoje, a noite de talentos, lembrar a todos que amanhã às 10 horas é o lançamento do Atlas da Dívida Ativa, com a palestra Renúncias e Dívidas Ativas Estadual. Amanhã às 10 horas de hoje, 8 da noite, noite de talentos. E quem puder agora passar no instante do balcão da TCH receptivo para confirmar o transfer já de retorno, tá? Passem agora que está mais livre no balcão da TCH receptivo no foyer.